Tantas alegrias nós iremos viver. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda no meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mãe, sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Parabéns, mamães. Parabéns, mamães. Feliz Dia das Mães. Aleluia! Glória a Deus, queridos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Hoje é um dia muito especial, Dia das Mães. E o culto de hoje, ele é para homenagear exatamente as mães. E eu, quando estava diante de Deus, pensando na mensagem que eu ia colocar, eu queria colocar a mensagem de alguma mulher da Bíblia e tudo, mas não foi não foi isso que Deus me direcionou. A mensagem de hoje é: Deus quer fazer algo novo em você. E isso é para mães, para pais, para homens, para mulheres, para jovens, para velhos, para idosos, para crianças. Deus tem um plano para a sua vida e Ele quer fazer algo novo em você. A princípio parece até um tema meio coach, né? A gente pensa assim, Deus quer fazer algo novo, né? Parece assim aqueles jargão coach, motivacional, que a gente ouve aí tanto nos dias de hoje. Motivacional realmente é, porque quando a gente ouve que Deus quer fazer algo novo na gente, deveria nos motivar a não só prestar atenção no que Ele quer fazer, mas engajar na obra que Ele tem para a gente. Então eu diria sim que é motivacional, né? No sentido de tirar você da sua zona de conforto e levar você para um lugar em Deus, um lugar onde Deus tem para você. E é só falar que existe esse lugar em Deus que eu, pessoalmente, eu já aceitaria mais do que motivacional. Saber que existe um local onde você pode estar na presença dEle, estar não só na presença, mas naquilo que Ele quer que você faça. Andar no querer de Deus, para mim, já deveria ser mais do que motivacional. E eu espero que para você também. Amém? Então vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Nós vamos ler os versos 18 e verso 19, sempre nessa perspectiva de que Deus quer fazer algo novo em você. O profeta Isaías disse, profetizando a palavra de Deus, lá nos versos 18 e 19, ele disse: esqueçam o que se foi, não vivam no passado,
Vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amados, essa palavra do profeta Isaías, ela tem um contexto muito específico. Isaías, ele profetiza para os filhos de Israel em um momento bem sombrio da história. O povo de Israel havia perdido tudo, eles estavam em pleno cativeiro, estavam doentes, estavam tristes, estavam desmotivados, estavam cabisbaixos, estavam sem esperança. E então Deus levanta o profeta Isaías para declarar aquilo que Deus faria através daquele povo. Então imagine um povo no estado que estava, escravizado, completamente sem esperança, e Deus diz assim: eu farei algo novo para vocês. Algo impensável, algo talvez impossível para os olhos humanos. Deus está dizendo para aquele povo tão sofrido, tão açoitado pelos babilônios, tão sem esperança: eu quero fazer algo novo na vida de cada um de vocês. Então Deus usa o profeta Isaías, que vai agir e vai mandar a mensagem do que Deus está querendo dizer. E Deus diz para o profeta, e através do profeta, que vai fazer algo novo na vida daquele povo. Ele diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, e vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos a ele. Amados, quando Deus quer fazer algo novo em você, Ele pede para você abrir mão daquilo que passou. Ele diz, não só através do profeta, mas através da palavra da Bíblia, ele diz: esqueçam o que passou. Uma das coisas que mais paralisa o ser humano é viver no passado. Uma das coisas que mais paralisa o ser humano é viver de lembranças. E o profeta diz: esqueçam o que se foi. Então preste atenção, querido. Nunca foi o quanto você pecou no passado, mas o quanto do seu pecado do passado ainda está impregnado na sua mente. Eu conheço pessoas que pecaram muito no passado, mas que se libertaram totalmente. E conheço pessoas que nem pecaram tanto assim. Vamos usar esse termo só para a gente esclarecer o que a gente quer dizer, mas vivem presas nesses pecados e não saem desses pecados. Da mesma forma, a experiência, querido, não importa o quanto você teve de experiência no passado, não é sobre isso. É o quanto as suas experiências do passado estão deixando você caminhar no presente, rumo ao futuro. É sobre isso. Quando Deus nos resgata do passado, Ele nos pede uma coisa. Ele nos pede exatamente para não ficar no passado. Ele nos pede exatamente para sair do passado, de onde Ele nos resgatou. Foi exatamente assim com Ló e com a família de Ló. Deus resgatou aquela família de uma cidade pecaminosa, de um ambiente de pecado. Mas os anjos disseram uma coisa. Eles disseram: olha, nós vamos resgatar vocês, nós vamos salvar vocês, mas não olhem para trás. Não olhem para trás. E essa passagem ela tem algo muito interessante. Vamos abrir Gênesis capítulo 19. Vamos dar uma analisada nessa passagem, dentro do contexto do que a gente quer falar, a partir do verso 17.
nós vamos entender o quanto Deus nos diz que quando Ele quer fazer algo novo, Ele nos pede para não voltar para trás, não olhar para trás, não viver no passado, esquecer o que se foi. Gênesis capítulo 19, verso 17 diz assim: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló. Aqui, para quem não sabe do contexto, Ló vivia em Sodoma. Deus já tinha visto que aquela cidade era extremamente pecaminosa, ia destruir aquela cidade, mas Ele agora manda anjos, e os anjos estão salvando Ló e a família de Ló. Então eles tiram Ló da cidade, os anjos, né? E um deles diz a Ló: fuja por amor à sua vida. Uau! Fuja por amor à sua vida. Aqui já dava uma pregação. Querido, se você não está fugindo dos pecados que te cercam, você não tem amor à vida. Porque se você tivesse amor à vida, você fugiria daquilo que te tira a vida. E quando eu estou falando em vida, eu estou falando de vida eterna. Eu estou falando de comunhão com o Pai. Eu estou falando daquilo que te leva para próximo daquele que é o caminho, a verdade e a vida. E o anjo olha para Ló e diz: fuja por amor à sua vida. E ele continua dizendo: não olhe para trás, nem pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será exterminado. Ló, porém, lhe disse: não, meu senhor, o seu servo teve o seu favor e a sua lealdade comigo foi grande ao poupar a minha vida, mas não consigo fugir para as montanhas sem que a destruição me alcance e eu morra. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, é pequena e nela estarei salvo. Verso 21. O anjo diz assim: está bem, também atenderei a esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação que crescia no solo. A mulher de Ló, porém, olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Olha o que é capaz de acontecer com quem olha para trás. Pastor, mas eu não acredito nessa história, pastor. Eu entendo, querido. Eu entendo primeiramente que a sua fé é pouca. Se você não acredita na história é porque a sua fé é pouca. Mas deixa eu te dizer uma coisa: peça fé a Deus. Porque o que bloqueia o homem hoje não é nem tanto o desconhecimento da palavra. Porque a Bíblia hoje ela é tão acessível que todos têm acesso. Eu acredito que todos já têm ouvido essa história de Ló. Talvez não com detalhes, não lendo a própria palavra, mas já leu, já ouviu a história de Ló. Mas o que bloqueia o homem hoje não é o desconhecimento, mas é a falta de fé. Na falta de fé daquilo que ele até já conhece, mas que ele não é capaz de compreender. Então você tem todo o direito de dizer que não acredita que Deus transformou a mulher de Ló em estátua de sal. Mas olha só, vai aparecer aí o que os pesquisadores descobriram em 2019. Léo, coloca aquela pesquisa da agência Reuters, que foi divulgada pela UOL em 2019. A maior caverna de sal do mundo é descoberta exatamente no lugar onde a mulher de Ló virou sal, dizem pesquisadores. Você não precisa acreditar.
2019 descobriram isso. O que eu quero dizer é que muitas vezes a ciência ainda não chegou no ponto da espiritualidade para provar que a espiritualidade está certa. Não é porque a ciência não chegou de que o fato não existe. É o fato que a ciência ainda não chegou lá. Você sabia que há pouco tempo se tornou científico que a canja de galinha faz bem para quem está gripado? Agora os nossos tataravós já nos davam canja de galinha quando a gente ficava gripado, lembra disso? Mas a ciência só conseguiu provar as substâncias da canja de galinha para o gripado há pouco tempo, pouquíssimo tempo. Então não é questão de ciência, querido. Aliás, a nossa fé, ela é proporcional às nossas experiências com Deus. Se a sua fé está pouca, é porque você não teve experiência com Deus. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa muito querida, por sinal, e a pessoa disse assim: pastor, mas espera aí, eu gosto muito das histórias bíblicas, mas você acredita que é daquele jeito que está ali, tudo que está ali? Eu disse: creio até os ossos. Não, pastor, mas espera aí, a história de Jonas, por exemplo. Aí eu disse: você não acredita que Jonas foi engolido por um peixe, não é isso? E foi jogado lá em Nínive, não é isso? Não dá para acreditar, pastor, não dá para acreditar. Eu disse: deixa eu te dizer uma coisa. Quem tem mais poder, o homem ou Deus? Claro que Deus tem mais poder do que o homem. Você acredita que o homem é capaz de construir um peixe, colocar 100 pessoas dentro do peixe e vomitar onde ele quer e chamar esse peixe de submarino? Aí ele já ficou assim: onde é que você quer chegar, né? Aí eu disse: você acredita que o homem, com todo o seu poder, ele é capaz de construir um pássaro, colocar 200 pessoas dentro de um pássaro e cuspir essa pessoa aonde ele quiser no mundo e chamar esse pássaro de avião? Você tem certeza que você não é capaz de acreditar que Deus é capaz de fazer um peixe, engolir uma pessoa e jogar onde Ele quer? Peça fé, querido. Percebe como a nossa fé, ela é tão pequena que quando você vai para as coisas de Deus, parece que ela diminui. Ela diminui. Mas dentro do contexto que nós estamos falando, aqui Deus transforma a mulher de Ló em uma estátua de sal. Por quê? Porque Deus diz assim: eu estou resgatando você desse lugar. Mas se você olhar para trás, você será paralisada. Não olhe para trás. E deixa eu te dizer uma curiosidade interpretativa dessa passagem. Curiosidade interpretativa. Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então quando a mulher de Ló, ela olha para trás, ela é transformada em quê? Estátua de quê? De sal. Qual é a curiosidade disso? A curiosidade é que Deus deixa explícito nessa passagem os planos que Ele tinha para aquela mulher. Sabe por quê, querido? Se você passou por algum acidente recente, se você passou por algum momento difícil recente e você não morreu, é porque Deus tem propósito na tua vida. É porque Deus tem plano na tua vida. Se você passou por alguma doença e não morreu, aliás, se você está respirando, é porque Deus tem planos na tua vida. Mas se você ficar olhando para trás, você vai ser paralisado. E aí o que acontece? Aquela mulher, quando ela olha para trás, Deus diz assim: tanto plano que eu tinha para você, você para mim é sal, você para mim sempre foi sal, você para mim sempre será sal, mas por causa da tua própria paralisia, agora você vai ser uma estátua de sal, quando você deveria ser o sal abundante, que dá gosto à vida das pessoas. Percebe essa curiosidade que está implícita nessa palavra?
E a palavra de Deus, ela é infalível. Quando Deus diz que nós somos sal e luz, é porque nós somos sal e luz. Mas muitas pessoas hoje estão vivendo como status de sal, porque estão presas ao passado e não conseguem mais salgar nem abençoar pessoa nenhuma. Quantas pessoas você abençoou essa semana que passou? Quantas pessoas viram e enxergaram em você o Cristo vivo essa semana que passou? Percebe? Então, querido, para que você possa permitir que Deus faça algo em você, você deverá mudar o foco. Você deverá parar de ficar olhando para trás, parar de olhar para o que passou e começar a projetar e se mergulhar e deixar mergulhar nas coisas de Deus, no novo de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, que quando uma pessoa convida a gente para ir para algum lugar, a gente diz assim: já me sinto lá. Já viu essa frase, né? Pastor, eu queria lhe convidar para uma coisa. Rapaz, já me sinto lá. Pois deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus te convidar para alguma coisa, querido, sinta-se lá. Comece a viver. Sabe quando você vai fazer uma viagem, falta uma semana para a viagem, mas você já se sente lá, você já começa a dizer assim: puxa vida, vai ser tão legal, vai acontecer isso, vai acontecer. Assim deve ser o convite que Deus faz para nós. A gente já deve dizer: caramba, está acontecendo, está acontecendo. Eu gosto muito daquele livro A Quarta Dimensão, do Paul Yan-Cho, que ele diz que ele orou, né, pedindo 3 coisas a Deus. Olha que coisa tremenda, está lá no livro. Ele orou e ele recebeu uma revelação de que ele não recebia as coisas que ele pedia porque ele não orava especificamente. Aí ele disse: ah é? Pois eu vou orar especificamente. E ele orou e disse: Senhor, eu preciso de uma escrivaninha de madeira cipreste para poder escrever as minhas pregações, Senhor. Porque onde eu vou, Senhor, eu levo a tua palavra, mas eu não tenho aonde escrever. Ele vivia num quartinho que tinha só um colchão. E eu preciso de uma escrivaninha, Senhor. Mas eu também preciso, Senhor, de uma bicicleta. E não é uma bicicleta coreana, Senhor. Eu preciso de uma bicicleta americana, Senhor. Porque a bicicleta americana, ela é mais forte. Eu preciso levar a tua palavra para onde eu for, Senhor. Mas, Senhor, eu preciso também de uma cama. Eu preciso de uma cama, Senhor, depois de tudo isso, Senhor, eu poder ter um local para descansar. Mas não uma cama qualquer, Senhor. Eu quero uma cama de madeira forte e tudo. Ele fez essa oração, se levantou e foi para o culto. Quando chegou no culto, ele disse: irmãos, eu quero aqui testemunhar a bênção que eu recebi. E aí a igreja, nessa época a igreja ainda era pequenininha, depois se tornou somente a maior igreja do mundo, que fica lá na Coreia. Feito fantástico, né? Mais de 600 mil membros. Nós temos um aqui que parece que tem 10 mil, que já é uma coisa maravilhosa. 600 mil membros. E aí ele disse: eu quero testemunhar uma bênção com os irmãos. Aí todo mundo: aleluia, aleluia, pastor, o que foi? Aí ele disse: eu ganhei uma escrivaninha, eu ganhei uma bicicleta e eu ganhei uma cama. Aleluia, glória a Deus. Pessoal muito pobre. E ele pregou a palavra, bonito e tudo. Quando foi no final, 2 jovenzinhos chegaram e falaram: pastor, a gente quer ir lá na sua casa para ver as bênçãos. Aí ele, por um momento, ele parou e disse: vamos lá. Foram andando. Já acharam estranho, porque se ele tinha ganho uma bicicleta, por que ele estava andando, né? Mas já acharam estranho. Foram andando até a casa dele, o quartinho que ele morava. Quando ele abriu o quartinho, que ele abriu, só tinha um colchonete. Um olhou para o outro e disse: mas pastor, cadê a bênção? Ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu já li esse livro há mais de 20 anos. Ele disse: a bênção está sendo gerada, mas eu já recebi no Espírito. Uma mãe, quando ela está grávida, quando ela está gestante,
ela já é mãe, não porque a criança nasceu, mas porque ela já recebeu no Espírito. A bênção para ela já chegou, não porque ela viu o rostinho da criança, não porque a criança está em seus braços, mas porque ela já recebeu no Espírito. E se você quer saber como termina essa história, ele ganhou todos os itens do jeito que ele pediu. Do jeito que ele pediu. Ei, você quer uma bênção? Comece a gerar em você. E se ela estiver de acordo com a vontade de Deus, receba no Espírito. Querido, não tem como. Não tem como. A bênção vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Então comece a fazer planos, comece a se preparar, comece a vivenciar, enfim, comece a acessar o lugar que Deus tem para você. E eu talvez já saiba até o que está passando na mente de alguém aqui. Pastor, e se não der certo? Oh meu Deus, né? Passa na cabeça da gente, se não der certo. Querido, se for o lugar que Deus tem para você, não tem como não dar certo. Não tem. Não tem. Se não der certo, porque não é o lugar. Se não der certo, porque o seu desejo não é o dele. Se não der certo, é porque ele tem algo melhor. Se não vai dar certo. O fato é, Deus tem um lugar para você nele. E a primeira reflexão que eu quero ter nessa tarde, noite é: você está no lugar que Deus preparou para você estar? Existe um lugar. Muitas vezes Deus prepara um lugar para a gente, e nesse lugar só falta uma coisa: a gente. E é triste porque o lugar é preparado de todo o coração, de todo o carinho, com todo o amor. Mas só falta a gente. Só falta a gente entrar e tomar posse desse lugar. Mas você está no lugar que Deus preparou para você? Isso me leva a uma reflexão muito interessante, porque toda casa, por menor que seja a sua estrutura, pode ser uma casa rica, pode ser uma casa pobre, mas toda casa, ela tem um lugarzinho para cada membro. Seja rico, seja pobre, seja uma cama, seja um bercinho, seja uma rede, ela tem um lugar para cada membro da casa. Tem o quarto das crianças. Às vezes a tia mora na casa, tem um lugarzinho da tia. Às vezes a avó mora na casa, tem o quartinho da avó. Aquele lugarzinho é o rico ou pobre, não sei, é o seu lugarzinho. E talvez não seja tão confortável, mas é o seu lugar. Um lugar preparado especificamente para você. E sabe de uma coisa? Com Deus não é diferente, querido. Deus tem um lugar para cada membro da família. O seu lugarzinho na casa. Um lugarzinho especialmente preparado por Deus para você. Mas deixa eu te dizer uma coisa que pode ser chocante. Muitos filhos nunca acessaram esse lugar. Muitos filhos estão fora do lugar que Deus tem para os seus filhos. Muitos filhos estão vagando nas ruas, pedindo esmolas espirituais, quando o pai está em casa dizendo: filho, aqui nós temos tudo que é preciso para sermos uma família feliz. Volta para casa, querido. Volta para casa. Eu estava meditando
Semana passada eu até comentei no Comunhão e Mesa que eu sempre achei estranha essa história de que o pastor ele deixa 99 para ir atrás de uma, né? O pastor ele deixa 99 para ir atrás de uma. Como assim? E as 99? E eu sempre achei estranho um pastor deixar 99 para ir atrás de uma, até o dia que ele veio atrás de mim. Aí eu entendi porque ele deixa 99 e vai atrás de uma. Mas ao mesmo tempo eu também entendo porque quando o filho pródigo olha para o pai e diz: pai, me dá a minha herança, me dá a minha parte, agora eu quero gastar, pai, eu não quero mais viver nessa casa. Essa casa é boa demais, pai, mas eu quero aventura. Ao mesmo tempo eu não entendo porque o pai não deixa a fazenda e vai atrás do filho. Porque uma coisa é ovelha perdida, outra coisa é filho pródigo. Ovelha perdida você vai e resgata. Filho pródigo você fica esperando de braços abertos. E a gente precisa discernir o que é ovelha perdida e o que é filho pródigo. O filho pródigo chegou de longe, a gente corre aqui, abraça e recebe com tudo que é necessário. Mas a ovelha perdida a gente deixa e vai atrás. O problema, sabe qual é? Tanto o filho pródigo como a ovelha perdida estão longe da casa do Pai. Estão longe. Eu fico imaginando no contexto do que a gente está dizendo hoje, no contexto do que Deus quer que a gente entenda hoje, tudo preparado para você estar naquele lugar, o seu quartinho, a sua caminha, os seus brinquedos, porque somos crianças em Deus, e você longe, e Deus olhando e dizendo: mas o teu lugar está aqui. Eu lembro quando meu filho foi nascer, a gente preparou um quartinho tão lindo para ele, colocou um bercinho, e o quarto ficou pronto 1 mês e pouco antes dele nascer, e a gente chegava naquele quarto e só faltava ele. Até que um dia nós chegamos na maternidade, colocamos ele no bercinho e dissemos: pronto, agora está tudo completo. Tudo completo. Ei, teu quarto está pronto, filho. Teu quarto está preparado. Está tudo completo. Só falta você chegar e falar: pai, cheguei. E não importa se você foi embora e abandonou o pai, porque o filho pródigo, ele se sente tão culpado, que ele diz assim: eu vou voltar lá. Olha o que é você ficar preso ao passado. Ele diz: eu vou voltar lá e vou dizer: pai, eu pequei, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus funcionários, um dos teus escravos. Mas quando ele chega, o pai dá um abraço nele e ele diz: pai, me trata como um dos teus empregados. Ele diz: como eu vou te tratar como um dos meus empregados se você é meu filho? Ei, você é filho. Ei, você é amado. Ei, você é amada. Não importa por onde você vagou. E o pai não fica assim: ei, você andou por onde? Ei, o que foi que você fez? Sabe o que ele diz? Prepara uma festa, meu filho voltou. É isso, sabe? E a gente fica dando voltas, preso ao passado. E muitos filhos sequer acessam esse lugar que está preparado pelo pai. Por isso o profeta Isaías diz lá na profecia ao povo de Israel, no verso 43: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. O passado não foi o lugar que Deus preparou para você estar hoje, querido. Não foi. Para hoje são necessárias novas atitudes, novas posturas, novos pensamentos. Então eu quero convidar você a abrir mão do passado. Abrir mão do passado para você poder acessar o presente de Deus para a sua vida, chamado hoje. Deus tem um presente hoje.
Lá em casa a gente não abre mão de tomar café junto. E todo dia na nossa oração do café da manhã, a gente agradece o presente chamado hoje. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esse presente. Nos ensina a viver esse dia, Senhor. Mas como nós ficamos presos às coisas do passado, enquanto Deus tem um novo presente, preparou tudo para a gente. Então, para que você possa receber o novo de Deus, Deus pede para que você esqueça o que se foi e que você não viva no passado. Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto que nós lemos, Isaías 43, é uma palavrinha que fica saltando quando eu leio. No verso 19 o profeta diz assim: vejam. Quando eu li ficou saltando, vejam, vejam, vejam. Como é que a gente lê a Bíblia e passa pelos detalhes, não é? Aqui o profeta ele está nos alertando para algo fundamental. Ele está dizendo assim: vejam. Sabe por quê, queridos? Porque a maioria de nós não está conseguindo enxergar. A maioria de nós não está conseguindo ver. Então o profeta está dizendo: ei, vejam, enxerguem, percebam, notem. Nós estamos tão atarefados com as coisas do mundo que nós não conseguimos enxergar a obra de Deus em nossas vidas. Eu particularmente acho lindo, lindo mesmo, quando alguém chega para mim e diz assim: cara, eu tenho essas atitudes, ainda tenho essas atitudes, mas Deus está trabalhando em mim. A última vez que eu ouvi isso foi sexta-feira no comunhão mesmo, uma pessoa disse isso e tal, e mais uma vez eu achei lindo. Porque o que a pessoa está dizendo? Ela está dizendo: eu já reconheço, ou seja, eu vejo, hoje eu já vejo, eu já saí da síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Eu já saí da síndrome de Gabriela, agora eu vejo e agora eu estou deixando Deus trabalhar em mim. E eu acho isso maravilhoso, eu digo: cara, que legal, é isso. Se a caminhada vai ser curta, se a caminhada vai ser longa, é um outro detalhe, mas é isso. Sabe por quê? Vejam, vejam o que Deus está fazendo. Deus está trabalhando sim na sua vida. Deus está trabalhando na vida de cada um de nós. Agora veja, perceba, note. É isso que o profeta está dizendo. Então o profeta diz assim: vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer, vocês não percebem? Quando eu leio essa passagem aqui, eu digo assim: nossa, parece que o profeta, ele pela boca de Deus, ele tá dizendo assim: puxa, será? Vocês não conseguem perceber? É sério isso? É sério que vocês não conseguem perceber o que eu estou fazendo? E sabe qual é a resposta? Não consigo. E sabe como é o nome disso? Insensibilidade espiritual. Se você não consegue ver, se você não consegue perceber o que Deus está fazendo na sua vida, insensibilidade espiritual. A gente aprende quando a gente lida com certas situações, inclusive situações de desastre e tudo, é que quando uma pessoa é colocada a um nível de estresse muito grande, a tendência é ela ter visão de túnel. Você pode depois pesquisar que você vai ver no YouTube várias coisas sobre isso, visão de túnel. Então, se está havendo uma briga ou alguma coisa, algo de estresse muito grande ali naquela situação, eu não vejo nada do que está se passando ao lado, eu fico visão de túnel. E muitas vezes Deus está nos movimentando coisas ao redor, mas porque a gente está nessa visão de túnel, a gente não percebe o que está acontecendo. Inclusive muitos
Muitos policiais, quando eles treinam um tiro e depois eles fazem que eles chamam varredura, para que eles quebrem a visão de túnel, porque pode ter ainda algumas pessoas, mas nós temos essa visão de túnel. E quando acontece algo ruim na vida da gente, a gente foca visão de túnel no que é ruim. E Deus quer quebrar essa visão de túnel e falar: ei, olha para o que está ao redor, porque às vezes o que está ao redor é mais importante do que está acontecendo. Mas o diabo também sabe disso, e ele quer nos dar visão de túnel. Se você olhar lá em Gênesis, quando a serpente chega para tentar Eva, a serpente diz assim: Eva está olhando para o jardim é lindo. Mas qual é o objetivo da serpente? Visão de túnel na árvore do conhecimento. Então ela diz: é verdade que vocês podem comer todas as árvores? Porque se Eva falasse assim: Arreda, por que você está falando dessa árvore? Ela está dizendo: não estou falando de árvore nenhuma. A culpa não é minha, nem toquei no assunto da árvore do conhecimento. O diabo age assim. Aí Eva diz: não, de todas a gente pode comer, a gente não pode comer daquela ali. Visão de túnel. Aí a serpente chega no ouvido de Eva. Na minha visão 3D, Eva está olhando para a árvore do conhecimento, a serpente vindo por trás e dizendo assim: certo que você não vai morrer. É certo. Sexta-feira nós tivemos um tempo tremendo. Quando o diabo fala, foi a mensagem do Comunhão e Mesa da sexta-feira, tremendo. E nós vimos cada fala do diabo na Bíblia. O irmão Leonardo trouxe um texto maravilhoso. Cada frase, cada atuação do diabo, cada atitude do diabo, e como nós estamos despreparados para lidar com isso. Então, queridos, o profeta Isaías está dizendo: vejam, abra a sua sensibilidade espiritual, abra os seus olhos espirituais. Sabe por quê? Porque muitas vezes você pode até estar dizendo assim: pastor, mas eu estou passando por tanto problema. Querido, abre os teus olhos, querido. Muitas vezes é no problema em que Deus nos dá o crescimento. José foi jogado num poço, foi vendido como escravo e passou um bom tempo no calabouço para chegar aonde? Chegar na administração do palácio. Davi teve que apacentar ovelhas, enfrentar um gigante para poder chegar até o trono. Moisés teve que enfrentar o faraó e depois o seu próprio povo para chegar ao monte e contemplar a terra que mana leite e mel. Moisés teve que enfrentar o faraó. Esther teve que enfrentar o medo da morte para ser recebida pelo rei, mas para ser usada e salvar o seu próprio povo. Jó teve que perder tudo para poder enxergar, para poder ver e conhecer verdadeiramente Deus na sua plenitude. Zacarias teve que perder a voz para poder gerar aquele que abriria caminho para o Salvador. Ei, veja, perceba. Perceba. Se você hoje está mudo, como Zacarias ficou um tempo mudo, talvez seja porque Deus quer abrir uma nova voz em você, novas palavras. Se você hoje está uma estátua, é porque Deus quer te movimentar para um lugar. Perceba, mas não fique parado. Querido, não é sobre o que você está passando hoje, é sobre onde Deus quer que você chegue. E onde Deus quer que você chegue, irremediavelmente, você vai ter que passar por lugares que talvez não sejam tão agradáveis. Por isso não é questão de alegria, é questão de propósito. Na psicologia existe uma abordagem chamada logoterapia,
que ela trabalha o propósito. Porque a logoterapia diz que o homem que tem um propósito, ele consegue passar por qualquer situação. Mas o homem que não tem um propósito, qualquer situação é pesada demais para ele. Eu costumo exemplificar um jovenzinho, 17, 18 anos, que ele tira uma nota baixa. Aí ele diz assim: ei, quero morrer, tirei nota baixa, eu não quero mais viver não, quero morrer. Aí você pega uma mãe, hoje dia das mães, né? Você pega uma mãe que acorda 4 horas da manhã, faz o café da manhã das crianças, acorda as crianças, dá banho nas crianças, leva as crianças para a creche, deixa as crianças na creche, vai trabalhar fazendo faxina, passa o dia fazendo faxina, sai à noite, volta, pega as crianças na creche, leva as crianças para casa, faz o jantar das crianças, faz o almoço do outro dia, prepara tudo, vai arrumar a casa dela, porque ela já arrumou a casa dos outros, mas não arrumou a casa dela ainda, e tudo, dá 1 hora da manhã, ela está acabada, aí você diz: ei, você não quer morrer não? Ela diz: eu morrer? Não, meu filho, não tenho tempo para isso não, tenho 3 meninos para cuidar. Propósito. Qual é a diferença da mãe que tem essa vida e para o jovem que tirou nota baixa? Qual é a diferença? Propósito. Porque quando você tem um propósito, você tudo suporta. Mas quando você não tem um propósito, qualquer suporte é pesado demais para você carregar. Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Sem propósito de vida, querido, qualquer peso é peso demais. É muito peso. Por isso, veja, perceba. Já vamos até encerrar. E para encerrar, talvez você esteja pensando: mas pastor, o senhor não sabe o deserto que eu estou passando. Isaías 43. Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Querido, não é se você está passando pelo deserto. O problema não é o deserto que você está passando. O problema é que você está passando pelo deserto sozinho. Porque quem abre caminho no deserto é Deus, não é você. Sabe? Quem abre caminho no deserto é Deus. Quem abre riacho no ermo é Deus. Então se você está passando pelo deserto, e o deserto está pesado demais, de duas uma: ou você fixou residência no deserto, e deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem, ou você está passando sozinho. E querido, passar pelo deserto sozinho é complicado, mas passar com Deus é onde você aprende o que é um maná, é onde você aprende o cuidado do Senhor, é onde você aprende onde a nuvem baixa e onde a nuvem sobe, é onde vem coluna de fogo e onde vem nuvem. É para isso, deserto é para isso. Até no deserto vou abrir caminho e riachos no ermo. Deus está abrindo caminhos no deserto, Deus está abrindo riachos no ermo, não para a sua vontade, mas para que a vontade dele seja feita em você. Então eu queria, hoje é dia das mães, mas se as mães me permitem, eu sei que vão permitir, porque mãe é mãe. A mãe, ela olha para o outro, especialmente para o filho, mas ela tem um olhar para o outro com uma misericórdia, um amor tão grande, né? Que ela abre mão da sua preferência para dizer assim: pode ir. E hoje eu queria que as mães abrissem mão da sua preferência, para que a gente agregasse a todos, porque é importante para todos. Mas vocês estão inclusas também, mães. Eu queria que você ficasse em pé, se você sentir no seu coração de que você está paralisado hoje para o novo de Deus. E se você está paralisado hoje para o novo de Deus, nós vamos orar pela sua vida, para que Deus destrave tudo o que está te paralisando para o novo nele, e para que você comece a caminhar com ele, nele, para ele, porque a própria Bíblia diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Então seja você mãe, seja você pai, seja você jovem, seja você idoso, seja você idosa, não tem problema, se você está vivo, é porque existe propósito de Deus na sua vida. Então fique em pé, amém, aleluia. Se você hoje se sente paralisado, se você hoje se sente que você poderia estar mais no Senhor, mais no novo dEle, se você quer viver o novo dEle, pode subir o louvor. Se você quer viver mais o novo no Senhor, nós vamos orar por você. E aí talvez você diga: pastor, mas a minha fé é fraca. A sua fé pode ser fraca, mas o poder de Deus não é. E nós vamos invocar o poder do Senhor, porque Ele também é interessado nisso. Você que ficou em pé, você está dizendo hoje, diante dos céus e diante da terra, que você quer o novo de Deus. E o Senhor está ouvindo isso. E o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te ajudar a receber o novo. Mas assim como o profeta Isaías profetizou, Deus hoje fala: saiam do passado e vejam, abram seus olhos, porque eu farei em vocês coisas tremendas e maravilhosas. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Senhor, na vida de cada um aqui presente, a começar pela minha, Pai, mas na vida de cada um aqui presente, Senhor, que está dizendo diante de Ti, diante dos céus e diante da terra, Senhor, que, Senhor, querem um novo de Deus, Pai. Então nesse momento, Senhor, nós, Senhor, estamos reunidos em Teu nome, Senhor, para dizer, Senhor, coloca no coração de cada um o Teu querer, coloca no coração de cada um o Teu novo, coloca no coração de cada um, Senhor, aquilo que o Senhor vai fazer, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor abra os olhos, Pai, espirituais de cada um aqui presente, para que eles vejam, para que eles percebam, Senhor, o que o Senhor está fazendo, Senhor. O Senhor está abrindo caminho no deserto, o Senhor está abrindo riacho no ermo, Senhor, mas o Senhor está abrindo, sobretudo, Senhor, corações duros, corações petrificados, para que o Senhor entre e faça morada, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que entenderam a mensagem. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço que o Senhor esteja fortalecendo o coração de cada um desses, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, nesse momento, tocando o coração de cada um deles, Senhor, para que eles saiam desse lugar e eles comecem a caminhar o caminho que o Senhor tem para cada um deles. Assim como Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Senhor, eu te peço que cada um desses, Senhor, que aqui estão, Senhor, que eles comecem a caminhar no caminho, na verdade e na vida, em nome de Jesus, amém. Vem me visitar hoje aqui.